Esse é um exemplo que nós trouxemos da Bíblia, Esaú. Esaú é um exemplo de como não ser. É um exemplo de um homem que foi rejeitado por Deus. Então nós temos aí o nosso texto básico, que está lá em Romanos 9. Eu gostaria de ler com vocês o do verso 11 até o verso 13, onde nós vamos tirar alguns aprendizados e daqui dar um start para outros. Romanos 9, 11 ao 13 diz assim: Todavia, antes que os gêmeos, qual gêmeos? Esaú e Jacó, nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ele: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então, essa é uma afirmação muito forte, né? O que fez com que Deus amasse um e rejeitasse outro? Por que Deus usa uns, mas não usa outros? Por que Deus rejeitou Esaú antes mesmo dele nascer? E por quê? Aí a gente, respondendo a isso, talvez fique no seu imaginário. Será que eu também posso ser rejeitado por Deus? A resposta, amados, é a maneira como cada um reagiu ao chamado de Deus, a como cada um se colocou diante de Deus, tá? E por isso teve essa situação dessa rejeição, né? Então nós vamos entender e nos aprofundar nesse texto bíblico e buscar outros textos bíblicos que possam nos dar fundamento para a gente entender por que Esaú foi rejeitado. Qual foi o comportamento que fez com que Esaú fosse rejeitado? Qual a disposição do coração de Esaú que fez com que ele fosse rejeitado? E Jacó, por que Deus o amou? Por que Deus o amou? Assim a gente consegue fazer uma avaliação, uma autocrítica, uma autoanálise. Dia de ceia. Dia de ceia é exatamente isso. É o momento que Deus nos chama, nos convida a gente fazer o quê? Uma autoanálise, para a gente verificar o nosso caminho com Ele. E verificar assim, olha, diante da palavra, será que eu estou conduzindo, caminhando pelos caminhos que Deus quer que eu caminhe? Então é isso que a gente busca hoje, fazer algumas perguntas reflexivas e você faça a sua análise. E sempre está disposto diante de Deus o quê? O arrependimento. Caso você esteja fazendo algo que está, de alguma forma, você está falando, olha, eu estou fazendo a mesma coisa que Esaú está fazendo. Busca o arrependimento. O Senhor está aí para nos perdoar. E nós podemos fazer um outro caminho, né? Para que a gente não acabe os nossos dias assim como Esaú acabou os seus, né? Porém, antes da gente entender os motivos que Deus rejeitou Esaú, a gente tem que entender o quê? O objeto dessa rejeição. Ele foi rejeitado para quê? Ele foi rejeitado do quê? O que Deus chamou ele? Para que Deus queria utilizar ele? Para que Deus resolvesse então rejeitá-lo? Qual que foi o objeto da rejeição de Esaú? Nós temos que entender que tanto Esaú como Jacó estavam debaixo de uma mesma promessa. Deus queria utilizá-los para um fim específico. E essa promessa nós falamos no domingo passado. É uma promessa que foi dada para Abraão. Então, Abraão é quem? Avô de Esaú e Jacó. Então, Abraão gerou Isaac e Isaac gerou os gêmeos, certo? Então, ele era avô dos meninos. Deus dá a promessa para quem? Para Abraão. E a promessa está escrita lá em Gênesis 13, 15. Diz assim: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência. Sua descendência. Para sempre. Então, Esaú e Jacó era a descendência de Abraão? Era. E eles estavam debaixo dessa promessa. Então, Deus iria, de Abraão, formar um povo. Desse povo, Deus iria estabelecer esse povo numa terra. É isso que Deus está falando, Abraão. Eu vou fazer de você um povo e vou estabelecer você nessa terra que você está vendo. E através dessa descendência, desse descendente, né, todas as famílias da terra serão
abençoadas. Essa é a promessa que Deus fez para Abraão. O que Deus está prometendo hoje que nós já temos a revelação total? Quem é que vai abençoar todas as famílias da terra? E é descendente de Abraão, que veio do povo de Abraão? Jesus Cristo. Então a promessa, a bênção que nós estamos lidando aqui é com o próprio Cristo. Deus está pegando Abraão para trazer Cristo. Então ele pega Abraão, usa Abraão para de Abraão formar um povo, porque desse povo Cristo iria vir. Então quando fala da promessa que Abraão está carregando, nós estamos falando de qual? Cristo. Cristo é essa promessa. Amém? Então, Deus queria utilizar Esaú e Jacó para isso. Jacó e Esaú estavam debaixo dessa promessa. Tá? Eles eram descendentes e desses descendentes Deus iria trazer esse povo. Tá? Então, nós entendemos que toda promessa, toda profecia, é isso que nós chamamos de profecia de duplo cumprimento. Duplo cumprimento. Né? Na teologia falamos sobre isso, uma profecia de duplo cumprimento. O que é isso? Nós temos um cumprimento mais imediato, certo? E um cumprimento futuro. O cumprimento imediato dessa promessa para Abraão foi o nascimento de Isaac. Então, quando Deus fala que iria dar um descendente para Abraão, nasce Isaac, é um cumprimento o quê? Imediato. Tá? Então, quando Isaac nasce, temos o cumprimento imediato. Mas nós olhamos para a profecia e nós vemos que a palavra diz que todas as famílias da terra serão abençoadas por esse descendente. É Isaac? Não é Isaac. É quem? Jesus. Então nós estamos diante de uma profecia que tem duplo cumprimento. Um cumprimento imediato que é Isaac. Né? Deus falou que ele ia ter um descendente e acontece, nasce Isaac, mas também tem Jesus Cristo que vai vir de Abraão. Então Deus está sempre apontando para quem? Cristo. Toda profecia, irmão, toda profecia aponta para Cristo. Ah, Claudinei, então agora eu já sei se uma profecia é de Deus ou não. Sim, agora você já tem embasamento teológico para saber se uma profecia vem de Deus ou não. Aponta para Cristo. Entenderam, amados? Então, se você recebeu uma profecia, essa profecia está fazendo com que você, de alguma forma, volte para os caminhos do Senhor, para que, de alguma forma, você possa se alinhar novamente com Cristo, é de Deus. Mas profecias que vêm falar com qualquer coisa, ponto de interrogação. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, ponto de interrogação. Paulo explica essa questão do cumprimento, dessa duplo cumprimento, lá em Gálatas 3,16. Gálatas 3,16 diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Olha lá. A Escritura não diz e aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Tá? Então, aquilo que Deus estava falando de quem? Cristo. A promessa que Deus fez para Abraão era de quem? Cristo. Tá? Que Cristo iria ser um descendente de Abraão. Cristo estaria na linhagem, né? Abraão estaria na linhagem de Cristo. Por isso tem o que na Bíblia, que todo mundo não gosta de ler e pula? Genealogias. As genealogias que tem na Bíblia, ela vai mostrar isso. Ela vai mostrar a linhagem de Cristo. E começa, às vezes, lá com Abraão. Né? Então, Abraão inicia essa genealogia, vai formar o povo judeu. Então, o objeto, Deus está falando exatamente disso. Né? Apesar de Esaú ser o primogênito e ele ser o descendente direto de Abraão, Deus rejeitou Esaú de fazer parte desse povo. Então, a rejeição, o objeto da rejeição de Esaú foi ele sair da linhagem de Jesus Cristo. Ele não vai fazer mais parte do povo que Deus iria formar. E assim aconteceu. O povo se formou apenas de Jacó. E Esaú? Não. Esaú deu origem a outro povo, um povo chamado Edomita. Por que Edomita?
porque vem de Edom. A palavra Edom significa vermelho. Tá? Então, faz referência a Esaú, que era ruivo, bem peludo, um ruivo, então, vermelho. Tá? E também referência à terra onde Esaú iria se instalar. Então, chegando em Israel, você olha para o lado direito, você vê as montanhas edomitas. Então, são uma terra que tem muito óxido de ferro, ferrugem, né? E aí fica aquela terra avermelhada, sabe? Aquelas montanhas avermelhadas. Então, quando o sol bate ali, fica aquele vermelho. É muito bonito de se ver. Então, ali já estava apontando para onde que Esaú iria estar indo. Então, Esaú vai para esse lugar, forma outro povo, o povo edomita. Esse povo edomita depois vai se tornar inimigo de Israel. Então, Deus está rejeitando, a gente tem que lembrar para que Deus está rejeitando. Porque às vezes a gente pensa assim, Deus rejeitou Esaú. Mas rejeitou do quê? Rejeitou dele fazer parte desse povo. Então, ele não está na linhagem. Se você for olhar lá a genealogia de Jesus Cristo, Esaú não está ali. Ele não vai fazer parte do povo que veio, de onde Jesus Cristo veio, tá? De onde Jesus Cristo nasceu, tá? E ele não faz parte, ele não é um dos patriarcas. Bom, já que a gente entendeu qual é o objeto da rejeição, agora nós precisamos entender o motivo. O que fez com que Deus rejeitasse Esaú, dele não ser mais da linhagem do povo judeu, para que ele não fosse mais um dos patriarcas. Primeira coisa, nós temos que lembrar que Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão e fala para Abraão, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E essa aliança, ela é feita fisicamente através da circuncisão. Está lá em Gênesis 17, do 9 ao 10, diz assim. Então Deus nessa aliança, ele fala assim, olha, da minha parte, eu vou fazer isso, vou dar a terra, vou estabelecer, vou abençoar, vocês serão abençoados, quem você abençoar será abençoado, quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então Deus faz grandes promessas para Abraão. Ele fala, da minha parte eu vou fazer isso. Da sua parte, não é assim que a gente faz contrato? Quando a gente vai fazer um contrato, a gente não fala assim, olha, a parte compradora, a parte vendedora. Deus fez isso também. Então está aqui, Gênesis 17, 9 e 10 diz assim, da sua parte, Deus disse a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Então essa aliança significava não ter outros deuses, apenas o Deus que foi revelado a Abraão, aquele Deus que a gente, no domingo passado nós falamos, aquele Deus que entrou, que ceou junto com Abraão, aquele Deus pessoal, não é aqueles ídolos, não são os deuses falsos, é o Deus verdadeiro, é o Deus que tem olhos, que tem boca, que fala, que escuta, que se move. É esse Deus. Então é esse Deus que fez essa aliança com Abraão e com isso ele está falando, olha, então não, cuidado com quem vocês vão fazer aliança. Cuidado com quem vocês vão se aliançar. E quando diz isso, também se reflete a quem? Ao casamento. O casamento é uma forma de aliança. Você se aliancia com a pessoa e você traz também, não só o convívio, mas você também traz a cultura dessa pessoa. Não é assim? Quando nós nos casamos, nós não estamos também trazendo a cultura da pessoa junto conosco? Às vezes você é acostumado a comer, colocar o arroz e o feijão em cima. Aí chega a pessoa e ela coloca o feijão embaixo e o arroz por cima. Aí você fala, está errado. Quem é que faz isso? Não pode, gente. O arroz, coloca primeiro o arroz, depois o feijão por cima. Amém? Não, eu estou brincando. Mas tem gente que coloca o feijão primeiro. Quem coloca o feijão primeiro? Tem gente que coloca o feijão primeiro? Você coloca? Coloca o feijão primeiro? O senhor aprendeu assim, não foi? Foi. Você coloca o feijão depois? E você? Tá vendo? Então eu estou falando aí, estou falando de vocês. Ó. Então aqui, ó. Mas
não é errado. Não vai misturar os dois, né, Manuel? Não vai misturar os dois depois? Vai lá no bucho vai ficar tudo igual, né? Mas a gente aprende o quê? Era cultura. Sua cultura, os seus pais trouxeram isso para você e a outra família. Por isso que quando casa, o que acontece? Nos primeiros anos. Dá um estreitamento, né? Porque são culturas diferentes, situações diferentes. Só mesmo Deus estando ali para poder fazer com que duas pessoas distintas, com pensamentos distintos, com culturas distintas, possam se unir em uma só carne, não é verdade? Somente Deus pode fazer isso. E olha que interessante. Então, quando nós fazemos aliança com a pessoa, nós trazemos também a cultura dessa pessoa para dentro de casa. E isso foi o que aconteceu. E olha, isso é muito perigoso. Por quê? Porque igual Paulo ensina lá em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Você pode achar que isso daí é um ditado popular. Não, é Paulo ensinando. Não se deixe enganar. Cuidado com quem vocês fazem aliança. Cuidado com quem vocês trazem para dentro de casa. E fazer aliança, amados, que eu estou dizendo, não é você se cumprimentar a pessoa na rua. Não é isso. Cumprimentar a pessoa na rua pode cumprimentar qualquer um, tá? Deve cumprimentar, conversar com todos, né? Mas nós estamos falando de trazer para dentro de casa, ser amigo íntimo. Nesse caso específico, eu estou falando de casamento. E olha o que aconteceu. Apesar de não ter a lei ainda proibindo o casamento com povos idólatras, a gente vai ver isso daí em Moisés, tá? Mas isso já era uma prática. Moisés coloca isso daí, mas isso já acontecia. Porque nós vamos ver um cuidado de Abraão com a sua descendência. Para quê? Porque ele sabia da promessa que ele tinha. E ele tem muito cuidado e tem um certo medo e temor daquilo que Isaac, o seu filho, quem Isaac, seu filho, iria se casar. E ele demonstra essa preocupação lá em Gênesis 24, 3. Ele diz assim, e Abraão dizendo para um servo dele, tá? E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e da terra, que não buscará mulher para o meu filho Isaque entre as filhas dos cananeus dos quais eu estou vivendo. Então Abraão estava lá na terra de Canaã, vivendo na terra de Canaã, próximo do carvalho de Monrê. Ele estava lá. E ele estava vendo o quê? Aquilo que estava acontecendo em volta dele. Vocês conseguem imaginar a situação que estava acontecendo lá? Cultos pagãos, crianças sendo sacrificadas, orgias, né? Depravação total, parecia novela da Globo, né? Estava acontecendo lá. E aí o que acontece? Abraão está vendo aquilo lá. E Abraão tem o quê? Muito cuidado e falar assim, olha, eu quero, me prometa que você vai buscar mulher para o meu filho lá junto com os meus, porque com esse povo aqui não dá não. Olha o que esse povo está fazendo. Olha os valores morais desse povo. Olha o que esse povo está fazendo aí. Perdeu-se os valores morais, perdeu os valores de Deus, perdeu os valores de família. Eu não quero me aliançar com isso. Eu não quero trazer para dentro de casa uma pessoa que não tem compromisso com Deus. Eu não quero trazer para dentro de casa uma pessoa que tem valores tão corrompidos. Não serve para os dias de hoje? Então, Abraão pede para que esse servo vá buscar uma esposa para Isaque, aonde? Lá na terra dele. Nós lembramos aonde que Abraão veio? Ele veio lá de Ur, começou lá de Ur. E lá fica quem? Lembra que Abraão tinha 3 irmãos? Um morreu, ficou um outro irmão. Esse irmão vai ter um filho, esse filho vai ter uma filha chamada Rebeca. Então ele vai lá e traz Rebeca. Rebeca, então, seria prima de Isaque. E traz Rebeca, então, para o convívio, porque a situação ali estava muito
complicada, ele não queria fazer aliança com esse povo. Bom, essa também era uma preocupação de Isaac e Rebeca. Eles não queriam também que nem Esaú e nem Jacó se casassem com o povo que estava ali em volta. Estavam em uma situação muito depravada, com valores totalmente corrompidos, muito afastados de Deus. Né? Com toda essa situação, eles não queriam. Mas olha o que acontece. Gênesis 26, do 34 ao 35. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri, o Hitita, e também Basemate, filha de Elon, o Hitita. Duas mulheres aí. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Viram o que aconteceu? Esaú casou com duas mulheres hititas, e essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca, sua mãe. Então, era uma situação, você vê que essas pessoas que ele fez aliança, trouxe para dentro de casa dele alguns valores totalmente corrompidos. E esses valores eram tão corrompidos que olha o que a Rebeca vai dizer lá em Gênesis 27, 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Olha para vocês verem o que estava acontecendo. Então, quem que Esaú escolhe como para se aliançar? Mulheres hititas. Mulheres hititas. Agora eu pergunto para vocês, ele poderia fazer parte da linhagem de Jesus Cristo? Ele não guardou a aliança. Ele não guardou a aliança. Então ele não demonstra em nenhum momento apreço por essa aliança. Ele não demonstra em nenhum momento uma estima por essa aliança com Deus. E ele faz aliança com outras mulheres, com outros povos que estão adorando outros deuses, que têm outras culturas. E as formas de adoração estão diferentes da nossa. Procura você se informar no Google e verificar quais eram as práticas que esses povos faziam. Às vezes a gente fala assim, só porque estava adorando lá uma estátua. Não é só por causa disso, não. É todo um valor. Valores morais. A forma de adoração deles eram diferentes. Tá? Então, isso já nos traz um grande exemplo de como não ser. Cuidado com quem nós iremos fazer o quê? Alianças. Cuidado com quem nós fazemos aliança. Tomem cuidado com quem vocês colocam dentro de casas. Pessoas que não têm compromisso com Deus podem afastar você do seu chamado. Deus tem um chamado para você. Deus quer te usar em uma determinada situação. Deus quer usar você como uma pessoa que irá propagar valores do reino, mas aí você vai lá e se aliancia com pessoas que não deveria. Pessoas que não têm os mesmos valores que você. O que acontece? Paulo diz, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Por que ele diz isso? Porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração ele tende para o pecado, ele tende para aquilo que é mal. Ele tende para isso. Por isso que nós nos reunimos enquanto igreja. Exatamente para a gente sempre se manter forte, estabelecidos uns aos outros. Por isso que nós, domingo após domingo, nós falamos e estamos aqui firme, batendo em cima dos valores de Deus, dos valores de família, dos bons valores. Eu não estou falando que você ser uma boa pessoa vai te levar para o céu, não é isso, amados. Quem vai levar nós para o céu é Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, a fé que nós temos em Jesus Cristo. Mas eu estou dizendo sobre o acontecer da vida. Eu estou falando sobre o dia a dia. Eu estou falando sobre você ser usado por Deus e estar aliançado com pessoas que não têm os mesmos valores que você. Esse foi um dos motivos que Deus rejeitou Esaú. Mas Deus rejeitou Esaú antes dele nascer. Deus está em outro plano. Deus está num plano eterno.
E o que significa o plano eterno? O plano eterno significa um plano atemporal. O tempo não existe. O tempo tende a zero, é zero. Né? Na física, a gente antes achava que o tempo não era um dado, assim, achava que era uma constante. Não. Einstein vai lá e a teoria da relatividade fala, não, o tempo é relativo, conforme a velocidade. Né? Não vamos entrar nisso daí, mas o tempo para Deus é zero. E aí é um pouco complicado para a gente conceber isso, porque nós estamos em outro plano, mas Deus ele está vendo o passado, o presente, o futuro, tudo junto. Então ele consegue enxergar o teu coração e consegue olhar aquilo que está, quais são os valores que estão no seu coração e a tendência da escolha que você tem, se você vai escolher a Cristo ou não. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele já nesse plano eterno, ele já olhou para Esaú e já viu que Esaú iria estar rejeitando a Cristo. Por isso ele rejeita. Amém? Então, cuidado com quem você tem trazido para dentro de casa, que tem muita gente, eu vejo aí, muito amigo, entre aspas, que prefere ver a pessoa no bar bebendo do que dentro de uma igreja. Fala a pessoa, o que você está fazendo lá? Mas não reclama para você o que você está fazendo no bar, meia-noite, com a esposa em casa. Acho que está normal. Mas vir aqui 7 horas da noite, ficar das 7 às 9 é um problema. Receber a palavra, ser edificado, é um problema. Mas ver você se atolando em bebida, deixando esposa e filhos em casa e bebendo em casa, é normal. Percebem que os valores estão deturpados? Então, com quem você tem feito alianças? Tome cuidado. A pessoa tem vida com Deus? Claudinei, como eu sei que uma pessoa tem vida com Deus? Frutos. Olha para os frutos. Pelos frutos você conhece. Né? Pelos frutos você conhece. Debaixo de um pé de goiaba tem o quê? Goiaba. Amém? Outra situação que fez com que Deus rejeitasse Esaú está lá em Hebreus 12, 16, 17, que diz assim, que não haja nenhum, Hebreus 12, 16, 17, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, a sua primogenitura. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Tá? Então, ao rejeitar a primogenitude, ele também está rejeitando a quem, amados? Que eu expliquei no início. A Cristo. Então, quando ele rejeita a sua primogenitura, ele está falando, olha, a bênção eu não quero a bênção para mim. Essa bênção que nós vimos, ele não sabia, ele não tinha essa dimensão, é claro. Mas, depois da revelação, isso o próprio Paulo já nos estabeleceu. Ele está rejeitando quem? Cristo. Então, ao rejeitar, ele está vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele está rejeitando quem por um prato de lentilha? A Cristo. A Cristo. Então, da mesma maneira que às vezes nós, por coisas tão baratas, nós rejeitamos a Cristo, Esaú também rejeitou a Cristo por um prato de lentilhas. E olha o que está escrito em Mateus 10, 32. O próprio Cristo falando, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Isso simboliza, Esaú simboliza quem rejeita a Cristo por prazeres momentâneos. Por situações que às vezes são passageiras. Pega mal eu falar que é crente lá no meu trabalho, falar de Jesus lá para pega mal, não vou fazer. Alguns valores morais, porque vai envolver perder algum dinheiro momentaneamente. Falar, não, esse daí eu não vou fazer, não, eu não vou me aliançar desse jeito, não, eu não vou assinar isso daí. Quantas situações nós nos deparamos dia após dia, de momentos que a gente tem que
às vezes perder algo, mas para manter os nossos valores? Quando você diz sim para isso, quando você estabelece os valores e coloca os seus valores e os seus princípios acima de ganhos momentâneos, você está juntando tesouros nos céus e o Senhor está também confessando você diante do Pai. Quem confessar Jesus diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Amém? Bom, e Jacó? Jacó é o exemplo ao contrário de Esaú. Da mesma maneira que Deus rejeitou Esaú, ele disse que amou Jacó. Mas vocês sabem da história de Jacó? Vocês sabem o que Jacó fez para conseguir a bênção? Quem sabe? Hã? Enganou. Ele mentiu? Mentiu. Para conseguir a bênção, ele lutou por essa bênção. Esaú, o que ele fez? Vendeu por um prato de lentilha. Mas a maneira que Jacó fez é correta? Não, não é correta. Mas Deus, mesmo assim, o amou. Percebem que Deus vê muito mais a sua disposição do coração de aceitar a Cristo do que os seus pecados? Do que as suas limitações? Por que isso? Por que Deus consegue ver algo bom em mim? Como pode Cristo ter morrido por mim? Essas são algumas inquietações que nós temos. Mas isso, amados, é graça. É graça. A graça de Deus. A graça de Deus, ela nos constrange. O amor de Cristo faz com que nós tenhamos esse tipo de pensamento. E quando nós entendemos essa dimensão e falamos, nossa, como que pode o seu filho primogênito se entregar numa cruz por mim? Eu não valho nada. Eu estou cheio de pecados. Meus pensamentos são maus. Eu tendo para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas Deus consegue enxergar em nós a nossa disposição, a nossa fé em Cristo. Deus conseguiu enxergar isso em Jacó. Jacó, ao contrário de Esaú, ele lutou pela bênção. De maneira errada, Claudinei? Sim, totalmente. Ele mentiu. Ele enganou, mas ele lutou por ela. Ao contrário de Esaú. Isso mostra nós, que mesmo diante dos nossos pecados, mesmo das nossas limitações, mesmo daquilo que nós fazemos de mal, nós temos que ter a nossa fé firme e alicerçada em Cristo. Porque como Jesus assim prometeu, se nós confessamos Jesus diante dos homens, Ele também nos confessará diante do Pai. A ira que nos é devida, Cristo trouxe para si. Olha o que Deus, como que Deus age. 1 Samuel 16:17. O Senhor, contudo, disse a Samuel, quando ele estava escolhendo o rei, Davi, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração, a disposição do coração. Então Deus consegue olhar para você e ver o seu coração. Sonda-me, ó Deus, o meu coração, e vê se há algo em mim. Continue. Hã? Passou? Que te desagrade. Salmos. Deus vê além das falhas. É como um oleiro olha para o barro. Você olha para um barro, você vê o quê? Barro. Mas o que um oleiro vê? Um vaso. Ele olha para aquele pedaço de barro e fala assim, nossa, eu vou fazer aqui um vaso
Um carpinteiro olha para uma madeira e fala assim: nossa, aqui eu vou fazer uma cadeira, uma mesa. Então Deus não olha para você aquilo que você é, mas aquilo que você pode ser se o Espírito Santo estiver em você. Deus, ele transforma o homem. Deus transforma o homem. Deus transformou Jacó. Jacó deixou de ser um enganador. Jacó deixou de ser um enganador. Deus trocou o nome dele. E ele passa a se chamar Israel. Deus conosco. Emanuel. Então, um homem usado por Deus, ele permite ser transformado por Deus. Como que Jacó foi transformado? Jacó era o quê? Um enganador. Quem que Deus coloca na vida de Jacó? Labão. Um profissional do engano. Se Jacó era um enganador, Labão era 3 vezes mais. Esse é o problema, né? Tem um ditado que fala assim, né? O problema do malandro é que ele acha que todo mundo é bobo, né? Sempre ele vai achar alguém mais esperto que ele. É o que aconteceu. Jacó encontrou quem? Labão. E Labão enganou Jacó quantas vezes? Várias vezes. Então Deus, para usar a pessoa, ele transforma a pessoa. Jacó não estava preparado para carregar a bênção de Deus. Jacó era simplesmente um homem enganador. Deus precisava transformar. O barro precisava virar vaso. E Deus foi lá e modelou aquele vaso. E ele pode usar ferramentas diversas. Por quê? Porque cada barro é um. E Deus é o oleiro. Às vezes comigo, eu não vou precisar de um Labão, mas eu vou precisar de uma outra pessoa. Ferramenta de Deus para me moldar, para que eu possa ser usado por Deus. Então aqui nós entendemos que Esaú foi rejeitado por Deus, por quem ele fez alianças, mas Jacó foi usado por Deus mesmo diante das suas limitações. E Deus, nesse processo, o transformou. Bom, concluindo, amados, nós temos então 2 comportamentos. O comportamento de Esaú e o comportamento de Jacó. Então, quando uma pessoa fala lá, olha, vamos para o culto. O que Esaú fala? O Esaú fala assim, não vou não. Ah, eu estou com preguiça, trabalhei durante a semana toda, estou cansado, eu só quero descansar, agora é meu momento de descansar. Não vou não. E o comportamento de Jacó? Trabalhei muito na semana, que bom. Deus me deu trabalho e saúde para trabalhar. Vou cultuar e agradecer a Deus por ser tão abençoado. Comportamento de Jacó. Quando você escuta assim, ouviu o pastor falando que está precisando de gente para ficar na recepção e no multimídia. Gente, ajuda a gente com a multimídia, gente. Nós precisamos de gente para ali, ó. Só está a Juliana. Vocês não têm dó da Juliana, não? Eu tenho. Ela está ali direto, gente. Ajuda, se coloca à disposição. Olha, Juliana, eu vou ficar aí para você, irmã. Eu fazia isso quando a Laís estava pregando, eu ia para lá, porque eu ficava, meu coração fica temoroso, porque a Juliana está ali, direto. Né, vamos, gente, vamos se colocar ali, ó. Fala, não, eu vou ficar hoje para você, tá? Então, Esaú fala assim, eu vi o pastor falando que precisa de gente para ficar na recepção, no multimídia. Comportamento de Esaú, não vou não, apertar a mão dos outros, não gosto de gente. Já viu crente falar que não gosta de gente? Eu já vi. Não gosto de gente. Eu não, ficar socializando, não gosto de socializar. Ainda mais tem que chegar 15 minutos mais cedo, não, estou fora. E o comportamento de Jacó? Mesmo sendo tímido, vou lutar contra a minha timidez e eu tenho prazer de servir a Deus naquilo que posso. Está precisando de gente para apertar a mão dos outros? Usa a mim. Eu tenho 2 mãos. Ó, apertando aqui, passa aqui, ninguém vai passar por mim se não apertar minha mão. Vou ser o melhor apertador de mão de Campo Novo do Parecis, lá da minha igreja. Apertar a mão de todo mundo.
E no trabalho? Ah, como está teu trabalho? Comportamento de Esaú. Só faço o básico. O que me pagam para fazer, mais nada. Trabalhar para deixar os outros ricos? Eu não. Comportamento de Jacó. Estou trabalhando com dedicação, pois sei que tudo o que eu faço deve ser feito para quem? Para o Senhor. Eu quero ser um exemplo de excelência e integridade no meu trabalho. Quem sabe um dia eu mesmo serei o patrão. O cara vê o futuro. Vê o futuro. Olha, eu falei para vocês do meu estágio. Eu estava muito alegre por ter um estágio naquela vez. Deus me abençoou. Deus me abençoou. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez. Eu não era nada, hoje eu sou um baterista. Não podia deixar de passar essa. Só para vocês não verem as lágrimas que estão nos meus olhos. Mas eu penso, ver assim, o quanto que Deus me abençoou. Quanto que Deus me abençoou. Quanto que eu sou grato por Ele, por tudo que Ele me fez. E não estou falando apenas de bênçãos materiais. Sou grato também por elas. Mas também sou grato pelas bênçãos espirituais. As que estão nas dimensões celestiais. A salvação. Porque eu não sou digno de sentar à mesa do Senhor. Mas pela sua graça, pela sua misericórdia, hoje eu posso ser chamado de filho de Deus. Amém? Você também. Está aí a boa notícia. Está aí o evangelho pregado. Eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Se você confessar Jesus Cristo para os homens, Ele confessará você diante do Pai. Amém? Amém. Quem você tem sido? Quais são os comportamentos que você tem tido? Comportamentos de Esaú ou comportamentos de Jacó? Hoje é um dia de reflexão. Hoje é um dia para que você possa refletir e pensar. Como está o meu comportamento? Quem eu estou refletindo? Quem estão sendo os meus exemplos? Quem eu estou replicando? Esaú ou Jacó? Amém?